O material dourado foi um material idealizado pela médica e educadora Maria Montessori, na Itália. Primeiramente, esse material era constituído com muita imprecisão. Era feito, às vezes, em papel, alguns cubinhos. Depois de um tempo, esse material começou a ser confeccionado em madeira, para ficar mais acessível aos alunos. Para Montessori, a criança deve ter liberdade para trabalhar com seu aprendizado. Ou seja, a criança deve tocar, brincar com seu aprendizado. Porque a partir disso, ela pode desenvolver um senso crítico, quem sabe a partir da impulsividade. O material dourado é constituído, o individual, por 62 peças, que contém 2 placas, 10 barras e 50 unidades. O individual. Claro, a maioria das escolas dispõe desse material. O problema, poucos professores utilizam. E na maioria das vezes, quando utilizam, pegam o material e jogam para o aluno. A médica educadora Montessori começou a trabalhar esse material atribuindo características. Um cubo, uma unidade, dezenas, centenas. E o aluno começa, brincando com esse material, a perceber essas características. Uma barra, 10 unidades. Uma placa, 100 unidades, que contém também 10 placas, 10 barras. Com esse material, o professor, em sala de aula, nas séries iniciais, pode trabalhar várias coisas, seja do sistema decimal, soma, subtração, multiplicação, divisão, e vejam que é de uma maneira brincando. Raiz quadrada, raiz cúbica, né? Trabalhar volume, perímetro, figuras, podemos formar paralelepípedo, quadrado, próprio triângulo, né? Esse material dourado é, podemos dizer, essencial na educação de um aluno nas séries iniciais. Muito obrigado. Olá, meu nome é Denilson, eu sou bolsista do PIBID e estou aqui para falar sobre o material dourado. A nossa atividade irá se guiar pelo livro Práticas Matemáticas e Atividades Didáticas para os anos iniciais do professor Irã de Abreu Mendes. Bem, o material dourado, primeiro, tende a incentivar a criança a ter autoconfiança em si, trabalhar materiais concretos e desenvolver seus sentidos. Na primeira atividade do livro do professor Irã, ele propõe que o aluno tenha total liberdade para trabalhar com esse material, ou seja, de primeiro, o material está na mão do aluno, de maneira que o professor não coloque nenhuma condição. Primeiro, o aluno vai conhecer o material, ou seja, ele vai brincar com o cubinho, a barra e a placa. Na segunda atividade do professor Irã de Abreu Mendes, de seu livro, o aluno é incentivado a notar certas características. Exemplo, uma placa, uma barra tem 10 cubinhos e que uma placa tem 10
barras. E a mesma placa tem 100 unidades, que nós trataremos como cubinho. O aluno, nessa terceira atividade, o aluno irá relacionar cada grupo de peça ao seu valor numérico. Ou seja, um cubinho representará uma unidade. 2 cubinhos, consequentemente, o número 2. E o professor irá trabalhar as atividades de maneira que o aluno tenha uma íntima relação com o material dourado. Ou seja, quando o professor mostrar 6 cubinhos, o aluno deverá relacionar ao número 6. No caso, quando ele acrescentar uma barra, o aluno deverá relacionar uma barra ao número 10, formando uma barra com 6 unidades. O aluno, consequentemente, deverá pensar no número 16. Na quarta atividade do livro, o aluno está livre para começar a trabalhar o material relacionando com seu próprio cotidiano. Exemplo: quantas moedas de 25 centavos para formar R$1? Isto se chama agrupamento. E isso é muito importante para o desenvolvimento matemático nas séries a partir de quinta, sexta. Essa quinta atividade temos como proposta o desenvolvimento de agrupamentos numéricos. Bem, como foi dito na atividade anterior, quantas moedas de 25 seriam necessárias para formar R$1? Quantas moedas de 50 centavos seriam necessárias para formar R$1? No livro, o professor Irã dá a sugestão que, número 1, se quisermos agrupar cubinhos de 3 em 3, quantas barras podem ser formadas com 12 cubinhos? No caso aí, o aluno está livre a agrupar cubinhos de 3 em 3. Quantas barras formariam com 12 cubinhos? No caso aqui, 4 barras. Número 2. Se tivermos 16 cubinhos, quantas barras de 4 cubinhos seriam formadas? 1, 2, 3, 4. Vemos aqui o desenvolvimento do sistema de multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 dividido para 4, 4. O aluno, a partir disso, começa a ter um pensamento mais evoluído, pois não é o professor que diz quanto é 4 vezes 4. É o próprio aluno que descobre, a partir de um material concreto, no caso aqui, o material dourado. Na terceira atividade, o professor Irã sugere quantas barras de 3 cubinhos podemos formar com 16 cubinhos. Quantos cubinhos sobram? Quantas barras de 3 cubinhos? 3, 3, 3, 3 e 3. E quantas unidades sobram? No caso aqui, formamos 4, 5 barras e 1 unidade. Vemos aqui o fator da divisão. Sobra 1. O aluno começa a compreender de maneira prática o que ele aprende apenas numa simples teoria, que muitas das vezes a criança não está preparada para assimilar a abstração. Simples fórmulas. Na atividade, o aluno irá trocar e destrocar peças. Fica claro uma regra para um aluno. A cada 10 unidades, ele deve trocar por uma barra.
E a cada 10 barras, ele deve trocar, formando 10 barras, o aluno deve trocar por uma placa. A partir disso, podemos ver algumas propriedades básicas do nosso sistema decimal. Primeiramente, nas primeiras atividades, para formar o número 22, o aluno irá agrupar 2 barras, 2 dezenas e 2 unidades. Essa atividade já foi desenvolvida logo no início com o aluno. Para formar o número 36, serão necessárias 3 barras e 6 unidades. A partir disso, nós podemos começar a somar. Entender aquele joguinho do vai um. Porque muitas vezes o aluno faz isso automaticamente, sem entender nada. Vamos lá. Lembrando, com 10 unidades, troca-se por uma barra. E a cada 10 barras, troca-se por uma placa. Ok. Serão dados. O professor pode fazer esse joguinho de maneira com cartões, sorteios. Faz em cartolina, papel EVA, de maneira de números. E cada aluno vai lá e pega um número e pega qual é a representação no material dourado do número. Por exemplo, o aluno foi sorteado com o número 26. Ele irá lá pegar 2 barras e 6 unidades. Novamente, ele poderá ser sorteado. No caso aí, ele pode pegar o número 17, por exemplo, 1 barra e 7 unidades. A partir disso, podemos somar, unir. Claro, fica uma regra básica. A cada 10 unidades, ele deverá trocar por uma barra. 3, 6, 9, 10. No caso aqui, formou o número 43. E o professor pode desenvolver de várias maneiras essa atividade, explicando que quando ele soma 7 mais 8, forma o número 15. 5 unidades e uma dezena. E essa dezena que sobe. Vamos continuar nossas atividades. O aluno foi sorteado, por exemplo, com o número 17. Unidades. Novamente, pode ser sorteado com o número 13. Uma barra, 3 unidades. Novamente, com a soma, unindo barra com barra, unidade com unidade, a regra, a cada 10 unidades, troca-se por uma barra. Agora ele vê o número 30. Ou seja, 3 mais 7, 10. Essa dezena subiu. Consequentemente, quem ficou no lugar das unidades? 0. Nós iremos somar 88 mais 13. A representação do número 88
a representação do número 13. Neste momento, iremos somar. Para o aluno, o professor deve usar uma linguagem mais próxima do aluno. E a partir com o aperfeiçoamento dessa técnica, ele começa a usar uma linguagem mais rigorosa, mais matemática. No caso, iremos unir unidade com unidade, barra com barra. A regra clara, né? A cada 10 unidades, uma barra. 10 unidades será trocado por uma barra. E, consequentemente, 10 barras devem ser trocadas por uma placa, formando mentalmente o número 101. Essas atividades podem ser desenvolvidas com os alunos de várias maneiras, brincando, né? E com material dourado, nós podemos ir até unidades mais elevadas, como milhar, né? Mas para isso, o aluno deve começar com quantidades pequenas. Primeiro as dezenas, depois as centenas e, por consequente, milhar. Nesta última atividade, será o jogo do retirar, ou seja, o aluno, novamente, com aquele sorteiozinho de... Primeiro ele sorteia um número. Por exemplo, sorteia o número 9. Ele irá representar claramente por 9 unidades. No outro sorteio, tira o número 3. No caso, iremos tirar 3 unidades deste 9, restando 6 unidades. Prosseguindo a brincadeira, ele irá sortear, por exemplo, o número 14, uma barra e 4 unidades. E, novamente, ele pode tirar aleatoriamente o número 7. No caso aí, ele deve tirar 7 unidades dessas do número 14. Como fazer isso? Ele não pode retirar 7 unidades e apenas 4 unidades. No caso aqui, ele irá trocar uma barra por 10 unidades. Agora, ele pode retirar os 7, restando 7. Continuando o jogo, nós iremos trabalhar vários números. Exemplo, o número, ele sorteia o número 37. 30. E 7. E pede-se que ele retire 19. Novamente, ele não pode tirar 9, começar a tirar 9 unidades de apenas 7. Então, pelo jogo, ele vai trocar uma barra por 10 unidades. Agora, ele retira uma barra, pois se é o número 19, o 19 é formado por uma barra e 9 unidades. Ele retira uma barra e 9 unidades. Consequentemente, o número que fica é o número 18. Prosseguindo a nossa atividade. O aluno pode trabalhar de várias maneiras. Isso é uma brincadeira. Mas ele pode começar a aumentar o grau de dificuldade, né? Isso que é importante no jogo, para estimular o aluno. O que estimula um aluno a brincar, o que estimula um jogador é o grau de dificuldade do jogo. Por fase. Então nós estamos trabalhando fases. Vamos dizer agora
que ele vai retirar? Ele tem o número 205 formado por duas placas e 5 unidades. Vamos dizer agora que ele quer retirar disso 29. No caso, ele não pode retirar as duas barras da placa. Então ele transformará uma placa em 10 barras. Agora basta ele retirar. Só que novamente ele não pode retirar 9 unidades de apenas 5. Então ele transforma apenas uma barra em 10 unidades. Pronto. Vamos retirar o número 29. No caso, duas barras e 9 unidades. Consequentemente, sobrou o número, vamos lá, uma placa, 100, 7 barras, 7, que será o 70, e 6 unidades, no caso, 176. O aluno, ele pode brincar com isso. O professor deve estar livre. O aluno deve dar sugestões da melhor maneira. É uma brincadeira. Muito obrigado.